Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje aqui comigo, Arquimedes Washington, ele que é vice-presidente do Fórum Estadual Associado de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Alagoas. Ele fala sobre as ações do Fórum, entre elas o processo de escolha dos novos conselheiros em todo o estado de Alagoas e, por que não dizer, de todo o Brasil, que acontece no dia 6 de outubro, mas vai falar antes sobre um evento importantíssimo para os conselheiros tutelares, que acontece 13 e 14 deste mês, o terceiro seminário de fortalecimento e integração do sistema de garantias dos direitos de crianças e adolescentes. Eu agradeço antecipadamente a sua participação aqui no Frente a Frente, conselheiro presidente. E falemos sobre a importância desse seminário no contexto das políticas que cumprem esses conselheiros fiscalizar e conduzir da melhor forma possível. Desde já eu quero dar uma boa tarde para todos os alagoanos. Quero agradecer a presença aqui, de estar frente a frente, né? Uhum. E quero falar que esse evento, o terceiro seminário de fortalecimento, é um evento de suma importância para a formação continuada, né? E a qualidade no atendimento do sistema de garantia de direito aqui em Alagoas. Esse evento está sendo realizado pelo Fórum Estadual, associado de conselheiros e ex-conselheiros tutelares de Alagoas. É uma instituição que a cada 3 meses realiza formação continuada em Alagoas. Para conselheiros que estão atuando e ex-conselheiros também. Isso. Uhum. Porque é uma curiosidade, perdão interrompê-lo, senhor Arquimedes, mas é interessante ver uma entidade que congrega, um fórum que congrega pessoas que estão na ativa e aqueles que já não estão atuando, né? Isso. Na verdade, o Fórum Estadual ele foi fundado no dia 3 de maio, né, de 1997, pelo nosso saudoso e patrono, né, professor José Edmilson, né, que faleceu há poucos dias. E ele foi o idealizador, né, da criação desse fórum estadual com o intuito de fortalecer, né, a categoria, que é os conselheiros tutelares. E a ação dos conselheiros. Exatamente. Né? Ele foi o principal articulador pela criação dos mais de 110 conselhos tutelares que existem em Alagoas. E ele teve essa belíssima ideia, né, de congregar quem está em mandato, né, como aquele que também não se encontra mais no mandato, né? E esse evento é justamente para isso, para fortalecer, acrescentar em conhecimento, né, quem atua na área, no caso, conselheiros tutelares e também outros atores do sistema de garantia de direitos, né? Que, na verdade, o público-alvo do evento não é somente conselheiros tutelares, né? Esse evento ele tem como objetivo de como público-alvo, conselheiros tutelares, ex-conselheiros tutelares, conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, técnicos da rede, psicólogos, assistentes sociais. Equipes multidisciplinares que atuam conjuntamente. Exatamente. Né? E também abrimos espaço para os universitários, aqueles que fazem, né, cursos de serviço social, psicologia e afins. Né? Pois é, afins que tem tudo a ver com a atividade desenvolvida pelos conselheiros tutelares. E como está a organização desse evento? O senhor falava que o promotor Birajara Ramos vai participar. Isso, nós temos vários nomes a nível nacional como palestrantes deste importante evento, como o nosso querido promotor Birajara Ramos, né? Estará conosco também a Camille Vanderlei, que é a coordenadora da Rede de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. Estará conosco também o educador social e conselheiro estadual do SEDCA Alagoas, Átila Vieira, e Walter Araújo, né? Ele atualmente é assessor técnico da Superintendência da Criança e Adolescente da SEPREV, que é a Secretaria de Prevenção à Violência aqui de Alagoas. Senhor Arquimedes, o que dizer do maior desafio que se coloca na atualidade para a atividade dos conselheiros tutelares, diante de
de uma gama imensa de demandas, né, que são colocadas para os conselheiros. O grande desafio dos conselheiros tutelares, principalmente do interior, é a falta de reconhecimento, né? A falta de reconhecimento, a falta de valorização na parte salarial, né? E na parte da infraestrutura dos conselhos tutelares em Alagoas, né? Por exemplo, para o conselheiro do interior participar deste evento, ele precisa receber as diárias, né? A prefeitura, dentro da lei federal, né, dá essa base, dá esse apoio para o conselho tutelar de receber as diárias, né, e a prefeitura tem a obrigação de investir na formação continuada dos conselheiros tutelares de Alagoas. Então, muitas das vezes, os conselheiros não aproveitam um evento dessa qualidade, desse nível que nós iremos realizar agora, como das outras oportunidades, por falta de apoio financeiro. Pois é, essa questão do apoio financeiro aos conselheiros e a remuneração, né, que foi regulamentada, inclusive, de vez em quando ocorre que há denúncias que está faltando as condições de trabalho, que não tem viatura, que não tem carro para se locomover quando a denúncia chega ao Conselho Tutelar. Qual é a realidade hoje de Alagoas nesse aspecto? Veja bem, alguns anos atrás, Alagoas, uma boa parte dos conselhos tutelares de Alagoas, na nossa análise, falta mais ou menos 10 conselhos, entre 13 a 10 conselhos tutelares receberem o kit federal. O que é esse kit federal? É um carro 0 km, 5 computadores, um gela-água, uma geladeira e uma impressora. Através do governo federal, nós conseguimos, os conselhos tutelares de Alagoas conseguiram receber esse grande benefício. Apenas quantos conselhos não têm essa estrutura? Entre 10 a 13, atualmente. E qual é a justificativa? Quase 100%. Pois do governo federal para não garantir esse direito? O que falta, na maioria das vezes, é interesse até da própria administração, porque precisa ter uma junção, uma união entre o Conselho Tutelar e a gestão da cidade. Porque... O Ministério das Cidades? Não, a gestão. A gestão do município. Prefeitura. A né? prefeitura. Uhum. Por exemplo, o Conselho Tutelar, ele faz a inscrição, né, para se adequar ao que o governo federal pede, mas em contrapartida precisa que o gestor ou alguém representando o gestor também faça parte dessa inscrição para que possa receber através de emenda parlamentar. Né? É importantíssimo, né? Através de emenda parlamentar, um deputado federal ou um senador encaminhou a emenda para aquele município que necessita do kit federal. Pois bem, mas nessa articulação cabe também aos conselheiros tutelares provocarem, né? Criar uma condição objetiva para isso. Como têm se comportado os conselheiros tutelares nessa questão? Veja bem, como o estado de Alagoas ele está quase 100% coberto pelo esse kit federal, pelo nosso ponto de vista, nós analisamos que estamos bem, né? Claro que os conselhos que faltam precisa se articular, né, usar de diplomacia, né, se reunir com o gestor da cidade para mostrar a importância que o CT tem, né, mostrar índices, né, e um levantamento dos atendimentos realizados para que o gestor se sensibilize e entenda que é importante receber esse kit. Vamos colocar uma situação prática. Certo. Há uma denúncia de violência sexual contra uma criança, de um padrasto, que é um caso muito, digamos assim, comum, não é, de haver. A cidade que tem um conselho tutelar, como conduz essa denúncia e a cidade que não tem a estrutura? Como fica a situação? Veja bem, Alagoas foi o primeiro estado no Brasil a ter uma cobertura 100% de um carro 0 km em 1999 para 2000.
que foi o UNO, né? E aí, atualmente, todos os conselhos tutelares têm esse UNO, né? Então, ele tem como se locomover. Só que, como nós sabemos, o automóvel ele se desgasta ao longo do tempo. Tem uma vida útil exatamente. Então, já por pré-definida. Exatamente. Né? Então, por isso que é importante ter essa união entre gestor e conselho tutelar para que as ações... E os instrumentos também. Exatamente. Que as ações sejam realizadas. Primeiro, o papel do conselho tutelar não é, como erradamente alguns pensam, não é papel de polícia. De polícia, né? exatamente. O órgão conselho tutelar ele tem um papel importante que é encaminhar para os setores que faz parte da rede de atendimento. Né? Então, existe o Disque 100, existe o telefone local do conselho tutelar para receber as denúncias. Né? E o conselho tutelar, quando recebe as denúncias, eles, dependendo do caso, eles encaminham para os órgãos competentes, promotoria, Ministério Público, delegacia. No caso de abuso e exploração sexual, é encaminhado para a delegacia. Né? E a adolescente e a criança que é abusada sexualmente, ela precisa fazer uma série de ações, né? Inclusive de proteção, exatamente. Porque ela não pode voltar para o ambiente onde sofreu a agressão ou o abuso. Né? Aí precisa ser encaminhada para o ML, né? Fazer toda aquela ação que é necessária, né? Um exame de condução carnal e depois passa por uma série de algo muito traumatizante. Exatamente, né? De remédios para combater possíveis doenças sexualmente transmissíveis e ainda tem um trabalho técnico da equipe técnica do CRAS ou CREAS, que pode dar total apoio com psicólogo, né? E assistente social. Qual é a denúncia mais comum em Alagoas? Foi feito um levantamento e a violência sexual ela está baseada no abuso sexual e na exploração sexual. Só que, erradamente, as pessoas acham que a violência sexual é apenas o ato propriamente dito, a violação dos direitos. Mas não, a violência sexual também está relacionada a partir do momento quando o adulto se dirige a uma criança, se dirige a uma adolescente. Vai molestá-la com palavras. Exatamente, né? Que é a violência psicológica. Né? E existe todo esses tipos de subviolações. Né? Que não caracteriza... Exatamente. Que muitas vezes a sociedade não tem conhecimento. E aí entra o Conselho Tutelar através de palestras preventivas também, né? E junto com toda a rede. São feitas nas escolas, né? Em postos de saúde. Então, a gente também tem esse trabalho. Além de ter o trabalho burocrático dentro da sede do CT, também fazemos também as ações preventivas, né? Informativas também. Isso. Porque, antes de mais nada, as crianças elas têm de estar preparadas para identificar quando elas estão sendo molestadas, ainda que não seja fisicamente. Isso. Tanto crianças como adolescentes. Né? Aí o Conselho Tutelar, junto com outros atores da rede de atendimento, realizam ou em conjunto ou em separado, né? Mas sempre realizam palestras preventivas, né? Sobre abuso, sobre exploração sexual, tipos de violência sexual, né? Direitos e deveres de criança e adolescente, né? E outros assuntos relacionados com criança e adolescente. Pois bem, e neste terceiro seminário de fortalecimento e integração do sistema, né, para verificar também se a política pública adotada está realmente fazendo valer as garantias de direitos de crianças e adolescentes. O que dizer, qual é a análise que o Fórum tem em geral sobre essa política que está sendo executada no momento? Veja bem, a política pública, né, ela é importante, né, porque, na verdade, o Conselho Tutelar é a porta que recebe a maioria das denúncias. Né? E tanto o Conselho Tutelar como os demais órgãos de atendimento precisam estar interligados. Né? Todos têm a necessidade de trabalhar de uma forma
de uma forma que possam falhar o mínimo possível, né? Então é importante o trabalho, por exemplo, a escola ela tem, pela lei federal, ela tem a obrigação de notificar o Conselho Tutelar os casos de maus tratos, mesmo que fisicamente não apresente, mas só o comportamento da criança pode denunciar. Exatamente. Agora, os maus tratos domésticos. Exatamente. E as escolas não encaminham aos conselhos? São poucas as escolas que fazem isso ainda? Não, existe uma grande porcentagem de escolas que notifica o Conselho Tutelar. Escolas públicas? Públicas, municipais e estaduais. Sim. Né? E as escolas privadas? Elas não poderiam também fazer? Pode também fazer parte, pode também. Pode. Agora que é raro acontecer essa notificação ao Conselho Tutelar. Então pode-se entender que há uma subnotificação de parte das escolas privadas, porque é um problema que não escolhe classe social. Exato. Né? Só que a grande quantidade de crianças e adolescentes que sofrem a violência sexual propriamente dita, ela é oriunda justamente de escolas públicas, que é onde tem as pessoas mais humildes, né? E na maioria das vezes são famílias de vulnerabilidade social muito grande, né? Que não encontramos tanto em escolas particulares. Mas o conceito de ser humilde não necessariamente faz da pessoa um agressor, não um agressor sexual ou de qualquer outra forma. Não. Né? A questão é a vulnerabilidade mesmo que familiar, essas crianças se encontram junto com as famílias. E muitas das vezes a mãe, a genitora, ela se utiliza dessa vulnerabilidade, né, e quer explorar a filha. Também, né? E aí, respondendo a questão das denúncias, a maior denúncia que é recebida no Disque 100 é a negligência familiar. Sobre esse assunto, a gente vai abordar no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Arquimedes Washington, ele que é vice-presidente do Fórum Estadual Associado de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Alagoas. O fórum que está realizando agora o terceiro seminário de fortalecimento e integração do sistema de garantias e direitos de crianças e adolescentes e também se preparando para uma eleição, né, que vai acontecer, a escolha dos novos conselheiros titulares, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, no dia 6 de outubro. Mas o nosso assunto agora está relacionado, melhor dizendo, às questões do dia a dia, do trabalho, né, dos conselheiros tutelares. E o professor Arquimedes dizia, no final do bloco anterior, sobre a negligência familiar que caracteriza-se como o primeiro lugar em denúncias que chegam aos conselhos tutelares. Essa negligência, professor, ela se dá de que forma? Tem características peculiares assim? Existem vários tipos de negligência, né? A negligência é quando o adulto ele deixa de cuidar, né? Educar a criança ou adolescente. Alguns exemplos. Pais que gostam de ir a shows, né? Não é errado, contanto que
ao ir ao show, né, eles deixem seus filhos, criança ou adolescente, aos cuidados de alguém adulto. Responsável. Exatamente, de maior idade. Então, na maioria dos casos, acontece de os pais irem para shows e deixar a criança em casa Sozinha? sozinha. Em né? que idade, mais ou menos? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8. Né? Pode acontecer um acidente, Exatamente. a criança ter a casa violada Exatamente, também. né? Outro tipo de negligência, que não é tanto negligência, é omissão. Por exemplo, é um pai, né, e uma mãe que não se preocupa em colocar o filho na campanha de vacinação. O cartão de vacina atrasado. Né? Isso é uma negligência. Né? Porque a criança é incapaz de tomar a iniciativa de Exatamente. fazer. Enquanto ela for considerada assim, a responsabilidade é totalmente dos pais. É porque a negligência ela está baseada na educação, Sim. né, e no cuidado, que é diferente da educação. O que é educação? É quando a família ensina ao filho a se comportar, a dar um bom dia ao mais velho, a respeitar o mais velho, né? E eu cuidar é quando alimenta a criança, né? Dá o que vestir a criança, né? E muitas das vezes... E cuida da saúde da criança, Exatamente, né? Então tem muitos pais que são negligentes nos dois aspectos, né? Além da questão da vacina, não participa na vida pedagógica da criança na escola, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está escrito que o pai tem direito de ter ciência da vida pedagógica do filho na escola. Professor, e pode-se fazer uma ligação entre essa negligência que se coloca de várias formas e o comportamento dessa criança? Acredito que sim, porque o pai, a criança que vive sem a presença do pai, sem o carinho dos pais, né, ele não será uma criança, eu não acredito que será uma criança feliz, não será uma criança normal. Né, ela vai ter uma certa revolta. E isso, que fique claro, independe de classe social. Carinho, Isso. atenção, responsabilidade é para todos. Para todos, Né? Qual é a segunda denúncia mais comum que chega ao Conselho? O primeiro é a negligência, né, que tem vários subtipos, né, como eu acabei de citar. A segunda, mais denunciada, é a violência psicológica. Né? O que é a violência? Traduz como? A violência psicológica é quando, que eu também realizo palestras educativas e preventivas. E nas palestras eu costumo dizer que aos pais, oriento aos pais que nunca rotulem os filhos. O que é rotular o filho? É colocar apelidos fazendo com que a criança e o adolescente se ache que não tem capacidade de fazer. Né? Então, o papel... Diminuindo a capacidade da criança. Exatamente. Então, o papel do pai é incentivar, né? O filho, incentivar a filha. Né? Se o menino sabe desenhar, incentive. Pôr apelidos nos filhos que traduzem isso também é um componente perigoso, não é? Isso, né? Já pensou? Eu não acredito que uma criança que chega à adolescência ouvindo do seu pai que ele é burro e que é uma criança ou um adolescente sem futuro, ele será um adolescente calmo ou que não seja um pouco revoltado. Né? Então, nas palestras que eu, como professor, nas oportunidades que eu tenho de realizar, faço, e alguns conselhos tutelares também faz, né? Uma boa parte realiza esse tipo de trabalho, nós focamos nesse assunto. O papel do pai é amar seu filho, incentivar seu filho, fazer com que o filho tenha pensamentos positivos, que queira ser pessoas estudadas. Pode ser crítico, deve ser crítico, sim, mas sim. com o componente do amor e do carinho. Exatamente. Exatamente. Sem violência. Sem violência psicológica, né? Sem violência psicológica. Sempre incentivando o menino. Na hora que a criança errar, chama ele para conversar, mostra a ele por que ele errou, né? Mostre por que não pode errar daquele jeito. Convença a pedir desculpas, isso, a reconhecer que é o educação. Erro, que é o crescimento que passa por aí, né? Crescimento social, psicológico. Qual a outra demanda? A terceira violência mais denunciada é a violência física.
né, que está geralmente associada à violência psicológica. O que é a violência física? Né? É quando o adulto ele esquece que tem força de adulto e ultrapassa os limites de correção. Né? E já teve casos, eu fui conselheiro em São Miguel dos Campos, conselheiro tutelar, entre 2011 a 2016. E teve casos de uma criança chegar cheia de marcas de cinto, porque a criança perdeu R$2 na ida à padaria ao comprar pão. É uma estupidez. Né? Qual é o erro nesse sentido? O erro é, primeiro, que a criança não tem idade para ir à padaria. Né? Se o pai quer que a criança aprenda a comprar alguma coisa, que a acompanhe até a padaria. Isso se chama educação. Né? Não é o cuidar, é a educação. Né? E chegando na padaria, ele pode fazer com que a criança, filha dele ou filho, aprenda a comprar. Né? A escolher. Exatamente. E não enviar a criança só para o estabelecimento, né, de comercial. Porque existem vários perigos. Além de perder o dinheiro, a criança pode ser raptada. A vulnerabilidade é imensa. Exatamente. E ela fica também exposta a outras agressões. Exatamente. Né? Então, esse tipo de violência é a terceira de maior denúncia no Disque 100 ou nos conselhos tutelares no estado de Alagoas. Há uma quarta denúncia? A quarta, ela é a violência sexual. Né? Ela é a quarta? É a quarta, mais denunciada. Né? Ela toma um vulto, uma importância maior, porque chega a ser absurdo. Exatamente. Que alguém, então, né? Geralmente pedófilos é que tomam essa iniciativa. Isso, porque a violência sexual, existe vários subtipos de violência, né? Que é o abuso sexual e a exploração sexual. Né? Qual é a diferença do abuso e exploração? A exploração é quando transforma a criança ou adolescente em objeto financeiro, de ganho financeiro. Por exemplo, uma família que se utiliza da criança e adolescente para que a mesma seja violentada por um adulto, né, em troca de ganhos financeiros para pagar um aluguel, para fazer a feira do mês. Isso existe? Existe. Né? Infelizmente, em todo o Brasil e aqui em Alagoas. Né? E é quase surreal imaginar que o pai ou a mãe autorize alguém a abusar sexualmente do filho para ter um ganho financeiro. Ganho financeiro. Né? E aí esse tipo de violência, a exploração e o abuso sexual, é a quarta violação mais denunciada pelo Disque 100 e tanto pelo Disque 100 como no Conselho Tutelar. Quando as denúncias partem geralmente de vizinhos, pessoas mais próximas. De toda a sociedade civil, né? Pois é. E quais são os cuidados que o Conselho Tutelar tem para preservar a identidade das pessoas que denunciam? Veja bem. Porque isso não é um problema da casa, é um problema de todos, é um problema social. Exato. Eu quero dizer aos alagoanos, nessa tarde, que qualquer pessoa pode denunciar, né, qualquer violência sexual. Né? Ou qualquer outro tipo de violência. Exatamente. E a sua identidade será preservada. O que o Disque 100, que é um telefone 0800, né, do governo federal, e o telefone de algum conselho dos municípios, da localidade, quem estiver do outro lado do telefone recebendo a denúncia, só quer saber da seguinte informação: nome da vítima, da vítima violada, nome da família e endereço. Né? E aí o Conselho Tutelar irá encaminhar para os órgãos competentes. Né? Existem algumas ações, que na maioria delas é retirar a criança dessa família que está cometendo a violação de direito, né? Está tirando a inocência da criança, né? E às vezes da adolescente, e aí fazer os encaminhamentos, né? Fazer os exames de corpo de delito, né? Que é a condição carnal, encaminhar para a delegacia para fazer a ação policial, que é da competência da polícia, e outros encaminhamentos. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Tá certo. Já, o Frente a Frente está de volta.
Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o professor Arquimedes Washington, vice-presidente do Fórum Estadual Associado de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares aqui de Alagoas. Nosso assunto agora é o trabalho infantil. Como o Conselho Tutelar tem se deparado com essas demandas que observa-se mais fortemente no interior do estado, mas na capital, em alguns pontos, é muito comum, né, nós encontrarmos crianças trabalhando quando deveria estar na escola. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, né? E de conscientização também. Então, em todo o estado, os conselhos tutelares, juntamente com a assistência social do município, CRAS, CREAS, né, os órgãos que fazem parte da rede da garantia dos direitos da criança e do adolescente, têm realizado ações preventivas e de conscientização, né? Nós sabemos que aqui em Alagoas existe o Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão, né, competente e que realiza essas ações, né? E junto com ele, junto com esse importante órgão, né, os conselhos tutelares e os demais atores da rede de atendimento, do sistema de garantia de direitos, realizam as ações, né? Conscientizando a população da importância de mostrar que o lugar de criança é na escola, né? Hoje existem escolas de tempo integral, hoje existem escolas de um tempo só, né? Mas, independente disso, o lugar da criança é na escola. Mas a demanda de crianças é sempre maior do que a oferta de escola nos municípios, né? Sobretudo na educação infantil. Isso. Em 2016, foi feita uma pesquisa, né, que o número de crianças trabalhando ilegalmente chega ao número de 35 mil em Alagoas. Em Alagoas? Esse estudo foi em 2016, né? E para que isso seja, para que esse índice ele baixe, é importante que os conselhos tutelares realizem trabalhos de conscientização, né, em todo o estado, tanto na capital como nos interiores. Isso é uma luta incessante, né? Esse trabalho de prevenção não é somente no dia de hoje, né, mas durante todo o ano. Pois é. Inclusive, desculpe, inclusive esse tema será debatido no 3º seminário amanhã. Aqui em Maceió, na FITS. Aliás, na UNITS. Na UNIT. Pois bem, falemos agora sobre esse processo eleitoral que se caracterizou dos conselheiros tutelares, praticamente uma eleição convencional, porque é uma disputa, digamos, acirradíssima, sobretudo na capital, é o que a gente tem visto nos últimos anos. A que se deve? Qual é o atrativo maior para participar, para ser conselheiro tutelar? Veja bem, até maio deste ano,
o conselheiro tutelar, ele tinha um limite de ser candidato. Por exemplo, se ele ganhou o primeiro mandato, o primeiro processo de escolha, né? Que alguns chamam de eleição, né? Popularmente, todos nós chamamos de eleição. Porque é muito próximo da eleição partidária, né? Mas o nome se dá processo de escolha. Técnico. O técnico, o nome técnico, né? Então, o processo de escolha, até então, ele tinha limite de candidatura, né? O conselheiro era candidato, ganhou a eleição, tinha direito de mais uma candidatura. Com a lei 13.824, aprovada agora, de 2019, dá o direito de o candidato a conselheiro tutelar ou o conselheiro de mandato ter uma recondução ilimitada, ou seja, ele pode ser candidato quantas vezes quiser, exatamente. E a comunidade aprová-lo. Que escolhe, A comunidade é que tem, lembrando que o processo de escolha é um tipo de eleição que não é obrigatório, né? Geralmente o Como número... assim, pode ser indicado o conselheiro? Não. Não é obrigatório? Não, votar. O cidadão ir votar não é obrigatório, né? E aí, por isso que o número de eleitores não é comparado com a eleição partidária, é menor. Porque menor, não existe uma... mas a guerra parece ser partidária mesmo, na busca do eleitor para garantir a eleição. Né? Agora, vale ressaltar que o órgão fiscalizador desse processo de escolha é o Ministério Público. Né? E dentro da lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a lei que criou o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direito, ele frisa lá quem é que pode ser candidato. Qual o perfil do candidato? O critério exigido para ser candidato a conselheiro tutelar? A idade, 21 anos, mínimo, né, 21 anos, ter idoneidade moral, residir no município, né, ter um grau de escolaridade, aí vai muito pelo edital nos municípios, e pede que pelo menos tenha o segundo ensino médio, né? Ensino médio, e que seja uma pessoa de idoneidade, né? Que seja uma pessoa respeitada na cidade, né? Que as pessoas reconheçam essa idoneidade. Que ele tem um perfil de zelar pelos direitos da criança e adolescente no município. Né? E o papel fiscalizador do Ministério Público, né? Dentro da lei federal, proíbe agrado de qualquer espécie. Né? O candidato ele não pode agradar o eleitor com brindes, com... Um santinho? O santinho, sim. Pode? Pode. Faz parte do processo... Quase uma eleição. Faz parte do processo de escolha, né? Aqui na capital... É por isso que se assemelha tanto a uma eleição convencional. Não é ditado a capital, aqui de Maceió, o candidato ele pode fazer o santinho, só não pode carro de som, mas o santinho, o adesivo pode. Né? E baseado na lei federal, é necessário que esse processo de escolha tenha urnas eletrônicas em todo o estado, Similares aos da eleição convencional, partidária. Isso. Professor, e a questão financeira? A remuneração de um conselheiro tutelar, ela varia de acordo com o município ou é um teto? Existe um teto? Infelizmente, não existe um teto. Existe um projeto, né, tramitando em Brasília, um projeto de lei. Há algum tempo? Vai fazer, acho que há alguns anos já. Né? Quando fala em financeiro, né, há um... Né, um impedimento, né? Mas, assim, o salário dos conselheiros, ele são diferentes, né? No estado, por exemplo, nos municípios pequenos, na maioria dos municípios do interior, é salário mínimo, né? Muito abaixo do que o cargo requer. Né? Porque... Isso tem a ver com municípios que dependem mais, digamos assim, de FPM, de transferências federais? Eu acredito que não, porque o Conselho Tutelar é apenas 5 membros. Né? E o trabalho que o Conselho Tutelar exerce
no município, de suma importância, né? Você cuidar das crianças do município, né? Zelar pelos direitos, né? Combater as violações, que muitas delas passam, é um cargo de relevância. A própria lei reconhece, né? Comparando o Conselho Tutelar com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. E no âmbito do Estado? No que se refere à valorização salarial, sim, né? Abaixo do que a gente... Qual o valor? A maioria é salário mínimo. Também? Também. Maceió, por ser capital, e hoje tem 10 conselhos tutelares, né? O salário é equiparado com outros estados, o de Maceió, né? E alguns... Em média, quanto? Entre 3 mil a 4 mil reais, né? E uns 4 municípios recebem um valor abaixo. Né? Vamos dizer que seja o segundo melhor salário, né? Mas os demais municípios é salário mínimo e muitas das vezes atrasa. E qual é o motivo de atrasar? Alegado. Segundo alguns gestores, por falta de condições. Às vezes o município está numa situação financeira calamitosa, e aí, além dos conselheiros, as demais categorias sofrem com esse atraso. Como o Fórum tem avaliado a política social do novo governo Bolsonaro, que no início da sua gestão, por meio de decreto, extinguiu vários conselhos em todo o país? Nós sabemos que os conselhos extintos eram de suma importância porque eram conselhos de fiscalização, né? E no que tange ao conselheiro tutelar, ao conselho tutelar, houve algumas leis, né? Acrescentou, se eu não me engano, 7 novos artigos e acrescentou também demandas para o Conselho. Por exemplo, o que tem acontecido aqui no Estado, suicídio, né? Com adolescente. Há um crescimento não só para adolescente, parece que está meio linear essa questão do suicídio, pegando todas as idades, né? Mas principalmente a parte da adolescência, né? Tanto a tentativa, que hoje a tentativa já se caracteriza uma notificação ao Conselho. Então a sociedade civil pode notificar o Conselho caso receba alguma denúncia ou observe um comportamento com tendência para o suicídio, aí o Conselho pode ser acionado. Outro fator que está ocorrendo no meio da adolescência é a automutilação, né? Geralmente os jovens cortam os pulsos, tal, que também é um subtipo de violência física, não deixa de ser violência física, mas também é um subtipo de suicídio, né? Professor, eu lamento informá-lo que a nossa entrevista, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Algumas considerações? Quero agradecer os alagoanos pela atenção que teve conosco nessa tarde. Quero agradecer a oportunidade concedida pela repórter Gorete de estar aqui representando o Fórum Estadual Associado de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Alagoas, e quero deixar o convite para todos os que fazem parte, todos os atores que fazem parte da rede, né, do Sistema de Garantia de Direitos aqui do Estado de Alagoas, os universitários que estudam, que fazem cursos, né, que estão ligados à questão do Sistema de Garantia de Direitos, estão convidados a partir das 13 horas para o nosso evento que será realizado na UNIT. Das 9 às 12 horas será o credenciamento e a partir das 13 será o evento propriamente dito, amanhã na quinta-feira. Obrigada, professor Arquimedes, e até uma próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.